Fala pessoal, estamos começando aqui mais um podcast, expandindo a consciência, mais um episódio maravilhoso. Hoje eu trouxe a Liana Gerarci, ela é fantástica e entende bastante de PNL. Vou deixar a Liana se apresentar. Liana, fica à vontade, seja bem-vinda ao meu programa. Fale um pouquinho de você para as pessoas conhecerem um pouquinho do seu trabalho. Obrigada, Ed. Um prazer estar aqui, uma honra estar aqui com você. Obrigada pelo convite, adorei. Bom, meu nome é Liana Gerassi, eu sou terapeuta, sou palestrante, treinadora comportamental. Hoje o meu trabalho eu dou mentoria, né? Uma mentoria terapêutica aí para pessoas que queiram, que precisem. E dou palestras e treinamento dentro de empresas. E agora também sou escritora, né? Acabei de lançar meu livro, Não Precisa Sofrer para Evoluir. Tô até aqui com o livro para vocês verem, ó. Quem quiser, só mandar mensagem para ela, pedir o livro para ela lá, né? Isso. Tem no Mercado Livre, tem na Amazon, tem na legal. Wiclap também. Mas... e a minha formação, né? Que eu sou formada em Neurociência e Comportamento, Gestão de Pessoas, Liderança e Coaching. E também tenho formação em Master Practitioner, né? Em PNL, Legal. Física Quântica e Visão Sistêmica. Muito bom. Então temos bastante assunto aí para conversar hoje, né? Temos. Então vamos começar primeiramente com essa ideia do seu projeto desse livro. Fala um pouquinho o que é falado aqui, o que você passou aqui nesse livro pra gente ficar com aquele gostinho de querer comprar o livro, vamos dizer assim. E tem até bastante a ver com o que a gente vai falar, né? Legal. Eu entendi que as pessoas, elas têm uma crença de que a vida é sofrimento e de que a gente só aprende na dor. Ou na dor ou no amor, mas ninguém, né? No amor é raro eu ver alguém aprender alguma coisa. Mas na dor, as pessoas costumam usar esse método para aprender, para evoluir. E aí parece que eu vi as pessoas sabotando a própria vida, porque a gente está aqui para evoluir, né? Pelo menos é o que eu acredito, né? Que a gente veio para evoluir, para sair melhor do que entrou. E a gente quer melhorar. Só que quando elas têm essa crença de que precisa sofrer, elas não acham outro caminho, elas não procuram outro caminho. Elas só ficam sabotando a própria vida ou dificultando coisas que são simples para ter essa evolução, inconscientemente, normalmente, né? Aliás, posso chutar aí 99% das vezes. A gente sabota a própria vida porque é para aprender, porque ainda depois tem uma recompensa, né? Tem até uma premissa da PNL que fala, você deve saber, todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, qual seria a intenção positiva da gente sofrer? É a gente querer primeiro falar que, olha, como minha vida é dura, nossa, eu não consegui tudo de mão beijada, né? Como se não tivesse valor só porque veio fácil. E porque ela fala assim, nossa, olha como eu aprendi com aquilo. Então, aí, se você tem uma recompensa, toda vez que você aprende por uma dor, então você programa todo o seu comportamento para sabotar a tua vida, para ter aquela recompensa através da dor. E eu venho nesse livro falando de todas as outras formas que não precisa ser dessa forma para evoluir, para você chegar onde você gostaria, para você se tornar a pessoa que você gostaria de ser, através de uma forma leve, de uma forma tranquila, que é o que eu quero para todo mundo. Você já teve algum caso, alguém que você possa dar de exemplo, que ela se sabota muito, ou se sabotou muito? Você poderia dar um exemplo pra gente? Deixa eu ver o caso de alguém. Todo mundo, né? Então, por exemplo, tem pessoas que tendem a ser, vamos supor, sabe quando vai brigar com alguém, vai lá, briga, fala tudo que quer, despeja raiva na pessoa, né? Faz da outra pessoa o lixo psicológico dela, despeja toda aquela raiva nela, e aí depois vira e fala, ai, desculpa, olha, eu tava nervoso, não queria ter dito aquilo. Por quê? Porque ela tinha uma recompensa de mostrar, olha, eu sou uma pessoa humilde, eu sei me desculpar, eu sei reconhecer meu erro. Então, ela vai sabotando a própria vida até para ter essa recompensa de depois falar, olha como eu sou humilde, olha como eu reconheço meus próprios erros e tal. Então, a gente vai fazendo esse tipo de coisa. Agora, se você perguntar assim, tudo isso a gente vai fazendo
para você se sentir melhor. Então, é a recompensa. Então, se você começar a perceber quais recompensas você tem em todos os comportamentos que você não gostaria de ter, o que você se arrepende, você vai ver que você teve um ganho. E aí, quando você percebe esse ganho e você começa a abrir mão dele, ou até ter este ganho, mas de uma forma mais leve, em outras situações, aí você começa a conseguir abrir mão do comportamento. Entendeu? Como que a gente se desperta desses comportamentos sabotadores? Como a gente consegue ter consciência, já que está inconsciente, né? A gente ter consciência desses hábitos sabotadores que a gente faz, às vezes, meio que no automático, entre aspas, né? Na forma de você reagir em vez de pensar antes de agir, né? Como que a gente consegue mudar isso dentro de nós, assim? O que que você poderia falar? Olha, o que eu sempre falo é assim, né? Começa no pequeno. Primeiro, assim, às vezes a pessoa quer, eu quero saber como é que eu lido com um relacionamento abusivo. Cara, às vezes você não consegue lidar com uma fechada no trânsito. Às vezes você não consegue lidar com uma toalha em cima da cama. Então, parou, né? Volta um passo atrás. Começa no pequeno, treina as suas emoções naquilo que é pequeno. E começa a se perguntar sempre o porquê, né? Que é o pensar sobre o seu pensamento. Pensar sobre o porquê eu estou pensando isso e pensar o porquê que eu estou sentindo isso. Então, se alguma coisa negativa vem, alguma coisa ruim, senti raiva de tal coisa, por que que eu tô com raiva daquilo? Porque aquilo feriu meu ego. Por que que aquilo feriu meu ego? Porque eu me importo com o que o outro pensa. E aí você vai pensando, por que que eu me importo com o que o outro pensa? Será que eu não tenho confiança em mim? Ou eu não sei quem eu sou e eu tô dependendo ali do reconhecimento do outro? Será que eu não me acho importante? E aí tudo que os outros falam é mais importante do que eu realmente acredito? Então, você entrar nesse nível de autoquestionamento, de por que eu sinto, por que que eu penso o que eu penso, sinto o que eu sinto, me comporto como me comporto, profundamente, sem máscara, sem medo de chegar numa sombra muito profunda. Porque você só vai conseguir mudar a hora que você chegar ali, né? Às vezes eu entendo que a questão de você reagir daquela maneira provavelmente tem alguma relação de alguma memória anterior, né? Ou viu alguém fazendo, ou mesmo alguma referência com o pai, mãe, algum tio, algum parente próximo que viu, que reagiu às vezes com você sobre aquilo, ou você de alguma forma ainda está guardando aquilo, né? Inconscientemente, e você aprendeu a reagir daquela maneira. A questão é sempre trazer para a luz, né? Que a gente fala, trazer para a consciência do qual sua linha de raciocínio que você faz para você fazer o mesmo, ter a mesma reação, né? Você sempre tem a mesma reação. Por que você está fazendo dessa maneira? Qual foi sua linha de raciocínio que você teve para chegar nesse comportamento, não é isso? Tem as duas formas, né? Que eu acho até... Tem a forma de você pensar, pô, onde é que eu aprendi isso? Quem que fazia isso? De quem que eu tô repetindo? De quem que é esse comportamento que eu tô repetindo? Ou, né, quando que eu aprendi esse comportamento? Isso é uma linha de raciocínio para você chegar. Eu gosto mais de outra linha. Porque às vezes você não sabe, porque às vezes é tão lá na infância, ou tá tão na complexo, né? inconsciência que você não consegue chegar. E aí, se você falar, pô, eu não lembro de onde veio, não sei de onde veio, e aí não resolve, entendeu? Então, eu gosto mais de uma outra linha, que é... Qual era o comportamento que eu gostaria de ter tido nessa situação e eu não consegui ter? E se eu não consegui ter, o que que me faltou? Me faltou estrutura emocional, me faltou paciência. O que me faltou ali? E agora, já que eu visto o quê? Me faltou paciência, por exemplo. Como é que eu posso exercitar a minha paciência? Como é que eu posso melhorar isso? E aí vai fazer uma terapia, ler um livro, vai entender quais são os gatilhos que te dispara a falta de paciência. Enfim, e aí começar a resolver por ali. Então, eu gosto mais do que tipo de pessoa eu gostaria de ser, que tipo de comportamento eu gostaria de ter. E como que essa pessoa agiria. Então, assim, lógico, se você agiu no impulso, você só consegue pensar para o passado, né? O que eu gostaria de ter feito na situação para que quando algo parecido aconteça, eu me portar daquela forma. Mas a PNL fala muito sobre isso. O cérebro não entende a diferença entre o real e o imaginário. Então, você pode estar vendo um filme e ver uma cena e falar, cara, o que eu faria nessa situação? E aí você já começa a fazer um ensaio mental. Então, como eu gostaria de agir numa situação dessa? Porque se um dia aparecer alguma coisa, sua cabeça já está meio programada. Porque o que é a programação neurolinguística? É a gente programar a nossa mente através da linguística, né? Que pode ser uma linguística de pensamento, né? Das vozes da nossa cabeça.
Então, toda vez, você já se programar como eu gostaria de agir. E aí, às vezes, acontece alguma coisa. Se você consegue parar antes do impulso e falar como a pessoa que eu gostaria de ser agiria nessa situação. E se você agir por tempo suficiente como essa pessoa, você vai se tornar ela. Porque o nosso cérebro aprende por repetição, impacto emocional e expansão de consciência. Então, se você repetir por tempo suficiente ser a pessoa que você quer ser, naturalmente você vai se tornar ela. Porque vai virar um processo automático. E aí você chega onde você gostaria. Bem interessante. São linhas, né? Às vezes a gente mexe um pouquinho no passado, porque a gente sabe que a questão às vezes está naquela questão né, algum trauma, alguma coisa que a pessoa possa ter e está tendo esse comportamento hoje se sabotando de alguma maneira, né? Uhum. Mas é importante identificar isso, porque às vezes realmente está inconsciente, né? Uhum. E quando você deixa consciente, você consegue enxergar melhor a sua situação e talvez você consiga refletir melhor qual a sua reação perante aquilo. Quantas vezes você já reagiu da mesma maneira e qual Uhum. foi o resultado, né? Que a gente Exato. pergunta, né? Qual foi o resultado? Foi positivo para você? Se sentiu bem depois? Será que você gostaria de mudar isso em você? Gostaria de rever, né, a forma de se comportar perante aquela situação? Então, que você falou, a PNL mostra muito essa parte de você identificar seus comportamentos. E você disse muito do porquê, né? A É. questão do porquê que vem justamente a crença, né? Quando você pergunta para você mesmo, por que eu estou fazendo isso, né? É. Isso vai vir ali, com certeza, uma crença limitante ou alguma coisa que vai identificar onde você está, o que está te incomodando, né? O que faz você não evoluir, né? O que você não saiu, não conseguiu se libertar, né? Vamos dizer assim, né? É. E a questão das emoções é importante também, né? Que você chegou a É. comentar. Fala um pouquinho das emoções. Eu acho que assim, primeiro acho que é legal a gente falar da crença, que o que é a crença, né? Que a crença é o nosso manual de instrução pessoal. Eles são as nossas verdades pessoais. Eu Uhum. ouso dizer que se a gente conhecer profundamente as crenças de uma pessoa, que é bem desafiador, porque tem bastante crença, né? Consciente, inconsciente, mais enterrada, menos enterrada. E a gente consegue prever todas as reações daquela pessoa. Ou pelo menos todas as reações dentro de um contexto equilibrado, né? Não sobre um surto psicótico ou uma TPM, que também é parecido, né? Que aí a gente muda, né? Vira outra pessoa. Mas, no geral, se você conhece profundamente as crenças de uma pessoa, você vai conseguir entender o que acontece na vida dela. Por quê? E aí a gente entra no que você acabou de me perguntar. As nossas crenças, elas geram nossos pensamentos. Então, nossos pensamentos são baseados nas crenças que a gente tem. Nossos pensamentos geram as emoções. Nossas emoções geram os nossos comportamentos. E os nossos comportamentos geram o nosso resultado. Então, a partir do momento que a gente tem um comportamento... Então, vamos supor... eu tenho uma crença que sair de casa à noite é perigoso. Então, se eu preciso fazer alguma coisa à noite na rua, a minha crença vai gerar um pensamento. Não posso sair porque é muito perigoso. E aí, você vai ter uma emoção, medo. Tô com medo de sair à noite e agora o que eu faço? Aí você vai ter um comportamento, que é ou sair e enfrentar esse medo, ou ficar em casa e não conseguir fazer aquilo que você queria fazer. E o resultado vai ser... eu queria ter ido comprar um ingrediente que faltou, e aí agora eu não vou ter a janta que eu quero, ou eu saí, fui morrendo de medo, volto com palpitação, entendeu? Então você vai ter aquele resultado. Então você quer mudar o resultado da tua vida, você começa pela crença, porque aí todo o resto vai em efeito cadeia, né? Então eu sempre falo, eu tenho uma crença de que tem sempre uma forma fácil de resolver algo difícil. Até por isso que saiu o meu livro, porque eu falei, cara, não é possível que ninguém... Todo mundo não, né? Mas muita gente acha que para um problema difícil tem que ter uma solução difícil. E fala, cara, se você quer mudar o resultado da tua vida, você não precisa mudar todas as suas emoções, mudar seus comportamentos e ficar regulando. Cara, muda a crença. Qual que é a crença que me faz agir assim? E volta, muda a crença. Tem técnica no livro, tem várias técnicas em cursos de PNL, em terapia. É só mudar a crença. E aí o resultado da tua vida, você começa a não só mudar a crença, mas implantar novas crenças que te direcionem para onde você quer ir. Né? Que é o conceito da crença limitante, né? O ponto, a questão é sempre entender como eu descubro uma crença. Fala para mim, como que eu consigo descobrir
que isso aqui é uma crença realmente, né? Que tá me impedindo? Como que geralmente as ferramentas que você usa? O porquê, a PNL sempre fala pra gente usar o porquê. Se perguntar o porquê, do porquê, do porquê. Ah, então eu tenho medo de sair à noite. Por que eu tenho medo de sair à noite? Ah, é porque eu acho que a cidade é perigosa. Por quê? E aí você vai... Ah, porque eu vejo muito TV tem um problema, tem um monte de violência na rua. Mas por que você assiste esse tipo de coisa? Ah, porque eu quero me manter informado. E aí você vai, mas por que você quer se manter informado sobre isso? Aí você fala, aí você vai buscando. Ah, porque eu acho mais... Vou pegar outro exemplo, que fica mais fácil, do Sim. dinheiro, Uhum. que a gente até falou. Então, eu acho que ganhar dinheiro é difícil. Por que você acha que ganhar dinheiro é difícil? Ah, porque eu nunca consigo ganhar dinheiro fácil, né? Pra mim tá muito difícil. Eu trabalho, eu estudo, faço, aconteço e o dinheiro não vem. Por que você acha que o dinheiro não vem? Ah, porque eu não sou inteligente o suficiente. Por que você acha que você não é inteligente o suficiente? Ah, porque eu vim de família pobre e não tive boas escolas. E aí você fala assim, tá, então você acha que toda pessoa que não teve boas escolas tem dificuldade de ganhar dinheiro? Aí a pessoa fala assim... Aí a gente começa a dar exemplos de pessoas, né? Então começa a tipo, desafiar a crença, né? Então, que tipo de pessoa... Você não conhece ninguém que não teve boas escolas, não precisa ser, pode ser celebridade, não teve uma infância pobre, não teve boas escolas, mas conseguiu ganhar muito dinheiro? Não, conheço. Ah, mas ele teve sorte. Ah, então você acha azarado. Então você acha que você é azarado, por isso que você... Então não é o dinheiro, é o azar. Não, não, eu me acho azarado. Você tem saúde? Você tem mãe? Você tem pai? Você tem comida na tua mesa? Será que você é azarado? Não sou azarado nisso, eu sou azarado... Entendeu? Então a gente vai buscando o porquê. E aí chega uma hora que a pessoa começa a ver que a crença dela não condiz com a realidade. Uhum. E aí, quando a gente chega no que a gente chama de crença mãe, né? Ou crença matriz, que você derruba essa crença aqui de baixo, que aí fala assim, não, é que eu acho que eu não sou bom o suficiente para ganhar dinheiro. Ou eu acho que eu não sei, eu não mereço ter dinheiro. Ou eu acho que eu vou trair minha família se eu ganhar dinheiro. Então, quando você chega nessa crença e você trabalha todas as outras eu sou azarado, é difícil ganhar dinheiro, todas essas é uma reação em cadeia que destrói todas. Aí nada daquilo mais parece real. Uhum. Porque a crença, ela é um filtro que a gente usa para nossa realidade, né? É o filtro que a gente usa para interpretar a realidade. Você me pegou um tópico também que eu atendi muitos coaches, né? E eu sempre falo que a gente não consegue fazer as coisas sozinho, né? Essas perguntas, às vezes, a gente não consegue ter a resposta ali, né? A gente precisa ter uma outra pessoa para conversar, para justamente uma pessoa que tenha conhecimento, né, sobre isso, para justamente poder identificar essas crenças. A ferramenta de coaching, por exemplo, é uma ferramenta muito boa, somente de crenças limitantes, onde você identifica algumas crenças, não são todas, porque são muitas vezes, né? Mas você identifica as crenças ali que possam estar envolvidas com relação à família, a mesmo dinheiro e outros tópicos da vida, né? E essas ferramentas justamente trabalham isso, né? Você identificando isso, você já começa a ver diferente sua vida. E você se questionando sobre aquela crença também é muito importante para você se libertar dela. Uhum. Porque às vezes você pega de alguém aquela crença, às vezes um pai que falou alguma coisa, você gravou aquela crença e você repete hoje. E quando você descobre isso, você desperta da crença, fica mais fácil de você evoluir. Porque quando você enxerga, você fala, será que você quer pensar isso mesmo? Será que está sendo bom para você, né? Como que você poderia falar ou fazer diferente, né? E Exatamente. ali você começa a ter a mudança, a evolução começa por aí, né? Você É. vai fazendo aos poucos, isso não se muda de um dia para a noite também. É um trabalho, né, de si, mas é possível, né, ser feito assim, né? É possível. Assim, a gente sempre, quando você quer mudar uma crença, é legal você pensar como a crença foi implantada, né? Então, quais são as formas de implantação de crença? Do mesmo jeito que o cérebro aprende, que é repetição, impacto emocional, expansão de consciência. Então, sim, algumas vezes você consegue ter uma percepção de, puxa, eu tenho essa crença veio do meu pai, veio da minha mãe, veio da mídia, de ficar assistindo muito esse tipo de conteúdo, enfim.
tá. Então, já sei de onde vem. Uhum. Mas às vezes não é o suficiente. Às vezes, só isso é o suficiente para mudar. Mas às vezes, a maioria das vezes, por experiência, assim, minha de atendimento, não é o suficiente. A pessoa identificar, assim, é forte, é bom. Já ajuda a flexibilizar, porque a pessoa já sabe que aquilo não é dela, que aquilo é um condicionamento, que aquilo não é real. É só uma crença. Então, aí fica mais fácil da pessoa se abrir para mudar. E aí a gente vem com as formas, né? Ou por repetição, e aí a gente faz um trabalho de visualização, de começar a implantar, inserir ela em outros ambientes, onde ela viva algo completamente oposto àquela crença de forma positiva, né? Ou impacto emocional. O impacto emocional eu não gosto muito, porque eu acho que às vezes entra sofrimento e eu não gosto, né? Que normalmente você vai nesses cursos de impacto emocional, você tem que dar aqueles berros, gritar e tal. Não gosto muito. Eu gosto mais da repetição ou da expansão de consciência. E o que é a expansão de consciência? Eu até dou esse exemplo no livro, né? Eu tinha uma crença de que todo homem trai. Na verdade, assim, eu tinha medo de ser traída. E aí eu fui me perguntar, por que eu tenho medo de ser traída? Aí eu peguei a crença, porque eu acho que todo homem trai. Aí eu pensei, tá bom, mas por que eu tenho essa crença de que todo homem trai? Aí é porque... Aí eu sempre pergunto pra você, todo homem, né? Todo homem trai. Nossa, como assim? Né? Não, mas aí eu sabia, e aí eu comecei a entrar muita nesse... gente, né? Eu entrei e falei assim, eu sei que não é todo homem trai, mas aí eu falei assim, mas a maioria trai. E aí eu comecei a pensar assim, mas por que eu tenho medo de ser traída? E aí me veio um autoconhecimento ali, uma crença de... Eu tenho medo de ser traída porque eu acho que se o meu namorado, marido, me trair, isso quer dizer que eu não sou boa o suficiente. E aí eu comecei a pensar sobre isso. E isso me veio... Será que você não é boa o suficiente, na verdade? Não, mas e aí me veio essa crença quando eu vi acho que uma coisa, um post que a Gisele Bündchen foi traída. Aí eu falei, cara, quem é o louco que trairia a Gisele Bündchen? A mulher rica, inteligente, simpática. Quem que trairia, né? E aí eu falei, cara, eu acho que é por isso que eu tenho medo de ser traída. Porque se meu namorado, marido me trair, isso quer dizer que eu não sou boa, eu não sou bonita o suficiente, não sou inteligente o suficiente, eu não sou boa de cama o suficiente. Então, o meu medo não era ele me trair. Era eu descobrir que eu não era boa. E aí, quando essa ficha me caiu, eu falei, não, vou trocar essa crença. Porque quando eu pensei sobre isso, eu entendi que se a pessoa atrai, é uma falha de caráter dela. É insegurança, com certeza. Uma insegurança dela. Sem dúvida. Uma falta de maturidade, enfim, seja lá o que for. Mas é um problema que ela tem que resolver. Assim como se eu fosse a pessoa que trai, né? Eu teria que resolver. Então, assim, o que eu teria que resolver em mim, neste caso? Cara, escolher alguém que seja minimamente confiável, né? O máximo possível dentro ali do que eu consigo observar. Então, escolher alguém que seja confiável, ficar atento aos sinais, né? De mentirinhas. Geralmente eu falo muito dos valores, né? Quando você lidar com relacionamento, você tem que trabalhar e entender um pouco dos valores, né? Que cada um tem os seus valores. Tem pessoas que têm um valor que você tem pessoas que não têm o seu valor e você fica irritada justamente por isso. Mas quando você entende que se aquele valor foi importante para você, você tem que achar alguém para se relacionar de uma forma que esses valores se complementam, vamos dizer assim, se tem o mesmo perfil, né? Os mesmos valores sejam próximos, né? Então, essa é uma questão que eu sempre falo, mas as pessoas precisam entender quais são os valores delas primeiro. A ferramenta também de coaching tem uma ferramenta que só fala dos valores. Quais são os seus valores hoje, né? Sei lá, por exemplo, fidelidade, saúde, enfim. Se for algum valor que você realmente tenha importância, dá muita importância para aquilo e aquela outra pessoa não tiver, provavelmente a relação não vai ser muito positiva, né? Então, a gente sempre fala, quais são os seus valores? Eu acho que quanto mais você descobre você, mais você fica segura para se relacionar. Então, eu sempre penso assim, né? Porque não adianta você entrar num relacionamento, aí termina, depois já entra em outro, e às vezes você não teve tempo nem de aprender o que você de certa forma, tenha falhado no outro relacionamento anterior. Aí você já entra em um próximo, provavelmente o ciclo vai ser o mesmo, porque você ainda não entendeu quais são os seus valores. Porque chega uma hora que a pessoa não tem um valor que você quer ter valor, e aí vocês provavelmente vão entrar num conflito ali,
É, de intenções. e vira um conflito de valores. E não tem valor melhor ou pior, né? Eu tive até uma mentorada que ela era o valor mais alto dela era família. Então, assim, família acima de tudo. A vida toda, assim. E para ela, tipo, tudo era família. E o marido dela ele tinha um valor muito alto de trabalho, porque ele foi que teve uma criação de que o trabalho dignifica e tal, dignifica o homem. Então, se ele não trabalhar, ele não pode nem existir. Assim, ele é um peso para o planeta. Então, isso na escala de valores dele. Então, a escala de valores da mulher era família e do homem era trabalho. E aí ela ficava indignada, como ele não deixava de trabalhar para ir visitar o filho em outra cidade. Ou como ele não deixava de trabalhar, mesmo já com 80 e poucos anos nas costas, ele não deixava de trabalhar mesmo não precisando mais financeiramente. E ela não e virava isso, era uma briga. Eles são casados há mais de 50, 60 anos, sei lá. E isso era uma briga constante entre eles. E aí a partir do momento que eu expliquei para ela, você pedir para ele deixar o trabalho é como se ele te pedisse para você abandonar teu filho. Uhum. E aí ela entendeu a dor que era. Ela falou assim, de imaginar, né, abandonar meu filho. Eu falei, quando você pede para ele, eu sei que é difícil, é desafiador para você, né, ver isso, porque não é o seu valor. O seu valor é família, mas para ele a sensação é a mesma. É como se ele não fosse... Porque para você ser mãe, família, é uma parte muito importante de quem você é. E abandonar um filho é a sensação que ele teria caso ele tivesse que abandonar o trabalho ou deixar de trabalhar. E aí, quando ela conseguiu se colocar nesse lugar dele, as brigas acabaram. Entendeu? Então, Perfeito. dá para ter valores diferentes? Dá, mas você tem que ter uma flexibilidade. Você tem que ter uma noção muito grande de que aquilo sempre vai passar na frente do que você acredita. E que tá tudo bem, que não é um mais importante que o outro. Se você não tiver essa flexibilidade, é melhor achar alguém que tenha um valor mais parecido com o teu. A gente, no mercado de trabalho, lado profissional, vamos dizer assim, a gente vê, vamos pôr uma questão de líderes, geralmente os líderes têm que ser bem flexíveis com relação a valores, às vezes. Uhum. Alguns valores é importante se manter, mas alguns valores é importante ter flexibilidade, porque senão começa a ter conflito entre a equipe. Uhum. Né? Porque o valor, às vezes, de uma pessoa não está dentro daquele valor daquele grupo, às vezes. Então, pode ter algum tipo de conflito futuro. Então, a gente sempre fala, quando a gente também já até conversou sobre isso também, quando a gente a pessoa compreende um pouco mais o mapa dela, né? Já tive outros podcasts que eu expliquei sobre isso. Então. Quando você entende um pouco mais seu mapa, fica mais fácil você entender. Você vê suas crenças limitantes, você entende seus valores, né? Que também que possam te incomodar. Porque, vou dar um exemplo assim, se você entender isso, você consegue gerenciar um pouco até melhor suas emoções. Porque você sabe que aquilo ali não está te incomodando, porque o outro tem que mudar, sabe aquela coisa? É você que tem que identificar onde está te incomodando e onde você vai flexibilizar aquele valor ou não. Se você não flexibilizar, provavelmente vai vir uma emoção que vai justamente, que é a questão do ego, né? Que o ego vem para proteger a gente. Vem a emoção por trás para justamente te defender. Geralmente vem uma raiva, né? Você fica com raiva ou fica triste. Pode ficar triste também pela situação. Mas é justamente essa questão. Quando você identifica o valor que está relacionado àquele tipo de conflito, você entende o seu posicionamento e por que você está tomando aquela decisão. Provavelmente você está tomando decisão, às vezes, com a raiva. Porque é o ego nosso quer que a pessoa seja igual a você. Né? Tem o mesmo valor que você e a pessoa não tem, então eu vou conflitar com ela. Mas você não tem isso. Você tem que ser mais família, no caso daquela pessoa. E aí você insiste a pessoa e você, de certa forma, se emociona, entendeu? Você se perde seu equilíbrio. Mas quando você entende o que está acontecendo na relação, e você mesmo já explicou, e você flexibiliza um pouco, entende o lado do outro, você gera menos conflito, entende um pouco mais só reação por causa daquela situação. E talvez até reduza esse tipo de energia. Pode ser que ele até reflita depois, porque você mudou você. Né? Às vezes você está assistindo tanto aquela coisa de não, tem que ser assim, tem que ser assim. Quando você parece que a pessoa fala assim, mas ela não vai falar nada então, de uma hora para outra. O outro não
muda quem muda é você, e aí automaticamente, como você mudou, o outro vai ter que se adaptar, né? Aquela nova atitude. E exatamente assim. Ação e reação, né? O que é legal é assim, dentro de uma empresa, dentro de uma equipe, é até legal ter valores diferentes. Mas tem que ter objetivos comuns. Né? Então, assim, todo mundo tem que ir para o mesmo lugar, senão vira bagunça, né? O papel do líder é esse também, dar direcionamento para onde tem que, ou o que tem que ser feito, o que tem que ser realizado, enfim, tem que ter direcionamento. É legal ter esses valores diferentes, até dentro da família é legal quando você consegue enxergar os valores e respeitar o valor de cada um. Porque assim cada um se protege, né? Cada um protege o todo. Então, porque um vai ver uma perspectiva que o outro não viu, porque não está ligado naquilo, porque não é uma coisa importante para ele, mas de repente fala, nossa, mas eu não tinha visto por esse lado. Legal, então usar isso como força, essa polaridade, essas multifacetados, né? Vários valores, e fazer disso uma força, desde que o objetivo seja comum. Agora, se cada um tem um valor com objetivo diferente, aí, né? Cada um no seu caminho. Melhor cada um ir fazer um outro destino, mas às vezes, quem fala, você também aprende com isso, né? Também você não tem a gente não é a dono da razão total, né? A gente sabe que tem outras vertentes, outros pensamentos que possam também você aprender com isso, né? Talvez você ainda descubra até mais sobre você do que a outra pessoa descobrir sobre ela, né? Então, às vezes, quando você tem essa evolução, você consegue enxergar assim, você consegue ver onde você está, o que está te incomodando ali naquela situação, o que está te fazendo tomar aquela decisão, às vezes, ou, como eu falei, com raiva ou com outro tipo de emoção, ou mesmo com tristeza. É uma questão interessante. Mas é até isso que você falou, assim, lembra quando a gente falou lá no começo, né? Pensar sobre os pensamentos ou pensar sobre suas emoções. Então, por que eu tô sentindo raiva? Porque a pessoa tá agindo de uma forma diferente, né? Então, tem o nível de controle. Primeiro, eu quero que a pessoa haja como eu agiria, no tempo que eu gostaria. Racionalmente, a gente sabe que as pessoas são diferentes. Então, se você parar para racionalizar a situação, você fala assim, pô, a pessoa é diferente. Por que eu tô cobrando isso dela? Eu sei que ela é diferente, mas eu sei que ela não vai agir como eu, porque ela não sou eu. Então, a probabilidade dela agir que nem eu é praticamente zero. Não existe outra pessoa que nem você. Sim. Então, só você agiria, pensaria, faria daquela forma. E, racionalmente, todo mundo sabe disso. Mas, emocionalmente, ninguém condiz. Então, por que eu tenho raiva quando, obviamente, a pessoa agiu diferente de mim? Porque todo comportamento tem uma intenção positiva. E a intenção positiva é, eu faria melhor. Eu sou melhor, eu faria diferente porque eu sou melhor. Então, inconscientemente, por mais que a gente esteja ali bravo, com raiva, a gente tá tendo uma baita recompensa. Do tipo, tá vendo? Eu teria feito diferente, porque eu faria melhor. Porque você tá se sentindo melhor com você mesmo. Isso, então, quando você para e pensa assim, eu tô inconformado com uma coisa que é óbvia? Será que eu tô inconformado? Eu só tô querendo me sentir melhor comigo mesmo, criticando, julgando o outro. Entende? Então, e aí quando você tem que abrir mão disso, o ego se debate, porque ele não quer sentir... A gente não quer... A gente gosta de sentir melhor que o outro, a gente quer, né? Mas quando você para e fala assim, cara, tá bom, ele fez isso diferente, eu faria isso melhor, mas ele faz 20 coisas melhores que eu, em outros aspectos. Isso eu faria melhor, mas um monte de outras coisas aquela pessoa faria melhor. Então, quando você começa a... Baixa a bola. Só porque você faz uma coisa melhor não quer dizer que você faça tudo. É verdade. Né? Cada um tem seu talento, ninguém é melhor que ninguém. O ego dá aquela rebatidinha porque quer se sentir melhor, mas... Depois, quando você abre mão disso, é uma liberdade que a gente nem sabia que a gente estava tão aprisionado. É verdade. Porque você para de sentir raiva, para de gastar energia com raiva, com crítica, o que eu posso fazer para... Posso ensinar a pessoa quer aprender primeiro, né? A fazer diferente. Ou, às vezes, até você fala assim, nossa, eu não faria desse jeito. Eu até fiquei bravo que fez desse jeito, mas não é que ficou melhor? Às vezes, você se vê que... Pô, foi melhor não ter feito do meu jeito. Eu aprendi uma nova forma de fazer, ou até uma forma de não fazer. E por que não deu certo? Então, tudo aquilo pode ser um aprendizado ou uma oportunidade. Você bateu um ponto do ego. Vamos falar um pouquinho do ego, que é importante também. Porque realmente o ego vem para, de certa forma, às vezes para esconder uma dor sua ali, né? Você se defende daquilo de unhas e dentes que fala, né? Então, mas é onde você... Geralmente eu falo assim, quando você fica irritado e você fala qualquer tipo de palavra, provavelmente você já está soltando todas as suas crenças limitantes ali. Tá. Porque a emoção vem para justamente quando você está instável,
ela vai te abrir de dentro para fora e Ela vai... tira o filtro, né? Ela tira o filtro e você vai jogar, apontar o dedo pro outro, mas se você apontar o dedo pro outro, que eu sempre falo, né? Quando você apontar o dedo pro outro, tem 3 dedos apontando para você, né? Exatamente. Então, quer dizer, reflita o que você tá falando, porque às vezes não é o outro, né? Às vezes é É, você que tá se incomodando, ou você que tem que olhar melhor isso dentro de você, entendeu? é, Então é mais uma forma, né, de a pessoa também começar a descobrir. Ah, fiquei irritado com aquela pessoa por causa disso, porque ela é isso, porque ela é isso. Mas tem certeza que é ela ou é você que tá vendo dessa maneira ela? é, Porque as pessoas mudam muito, né? Eu sempre falo assim, ah, minha mãe sempre foi assim, né? Aí eu falo, tudo bem, pode ser que ela seja assim, mas a pessoa também muda, né? Vai amadurecendo, também muda. Pode é, ser que quando ela tinha 20 anos, quando você nasceu era de um jeito, né? Sua mãe, quando você cresceu, enfim, foi crescendo, ela foi amadurecendo também, ela muda. Quando é, chega lá na fase mais de idoso e tal, ela tá bem, totalmente diferente. Então, a gente sempre fala que a gente tá sempre em mudança. Só que você não precisa guardar essas sensações do passado, porque essas sensações foi só uma sensação. é, Hoje pode ter se mudado já, a pessoa até é, vê diferente. Aí quando vem seus netos, vamos dizer assim, os filhos, enfim, você também se muda, né? Quando você pega, que nem eu tô com um filhinho de 2 anos hum, agora, e aí eu percebo muita coisa assim, sabe? Eu vejo como que meus pais me moldaram e como que eu vou moldar meu filho, entre aspas, assim, pela reação, porque ele copia, né? aham, É inconscientemente total, né? Ele copia. Eu encosto assim na parede, ele encosta na parede. Eu faço alguma coisa, ele faz é, igual. Então é, é uma forma que a gente percebe que o ser humano tem essa tendência sempre de ter um espelho, né? Uma pessoa para se comparar, uma pessoa para poder seguir, né? De uhum, alguma maneira. E eu falo também que quando você amadurece isso, você começa a olhar mais para dentro, a liderança sua se torna fora também uhum, porque você começa a liderar você mesmo. Então, tudo isso que a gente está conversando é muito importante para as pessoas conhecerem e saberem também que a gente precisa ter conhecimento de si. Em tudo que a gente for fazer, se a gente está passando por algum momento difícil, às vezes você pode aprender muito e vai ser um momento que você vai poder amadurecer para poder, na próxima vez, você conseguir fazer diferente. uhum, Porque sempre, todos os momentos difíceis são um momento de aprendizado. E aí é, você tem que parar para refletir o que que você está aprendendo, é. né? O que que você pode tirar de lição desse momento, né? E aí, é também uma coisa que eu sempre falo assim, o que que é difícil? Alguma coisa é difícil ou é você que não tem habilidade para lidar com aquilo? Você entendeu? Assim, toda dificuldade é uma falta de habilidade. Então, se você parar para pensar, não é difícil ganhar dinheiro, qual é a habilidade que está te faltando para ganhar mais dinheiro? Ah, é difícil lidar com a morte de um ente querido. Qual a habilidade que está te faltando? Ok, é triste? Triste. Por quê? Porque eu queria a pessoa do meu lado. Mas se eu entro num nível de luto, de depressão por causa disso, qual que é a habilidade que está me faltando? Poxa, talvez esteja me faltando um pouco de espiritualidade, de fé, ou talvez esteja me faltando um desapego emocional, porque agora a única pessoa que me amava foi e agora eu vou ficar sozinho. Entendeu? Então, assim, toda dificuldade, tudo aquilo que é difícil é falta de alguma habilidade. Então, então, assim, poxa, eu tenho medo de não saber lidar com um termo de relacionamento, com a morte de alguém, ou com a perda de um emprego. Por quê? Qual é a habilidade que me falta para lidar caso isso aconteça? Então, resolve antes do problema chegar. Caso isso aconteça, qual habilidade eu tenho que ter para lidar com aquilo? Treina a habilidade antes. Não Concordo. espera o problema acontecer. O cérebro não entende a diferença entre real e imaginário. Se você falar assim, cara, se eu perder o emprego hoje, tem gente que já entra em estado de crise de ansiedade. Por quê? Porque só de imaginar o corpo já sabe, a gente já sabe que a gente não quer aquilo. A gente não precisa passar necessariamente por essa Você, situação. você pegou um ponto da imaginação, né, que você falou anteriormente, né? O que que a gente imagina da gente naquela situação. Se eu já estou criando uma sensação de medo, é o que vai provavelmente acontecer. É Mas isso. se a gente se prepara para uma reação diferente, né, um preparo diferente, um treinamento diferente, você está mais preparado para aquela situação, independente que seja. Eu já fiz muito treinamento. Um deles, eu até falo aqui, é o DL, Desenvolvimento e Liderança, do Instituto Inex, que eu fiz com 18 anos. Isso me ajudou muito para entender meu lado emocional. Você lidera a sua vida ou vive no piloto automático? O treinamento DL do Instituto Inex não é só mais um curso.
É um mergulho no autoconhecimento e na inteligência emocional e na verdadeira liderança pessoal. Você vai aprender a tomar decisões com clareza, se posicionar com autenticidade e desbloquear o seu potencial de dentro para fora. Clique no link, conheça o método e dê o primeiro passo para liderar sua própria história. Quando eu passei pelo treinamento, porque o treinamento é totalmente vivencial, que eu acho que as pessoas precisam passar por treinamento, sabe? Tem. Tem coisas que a gente não consegue aprender na escola, enfim, em outros lugares. Às vezes tem que passar por uns momentos de dificuldades. Eu vou dar até um exemplo aqui também, quando uma comissária de bordo também tem que passar por um treinamento na selva, para Uhum. saber lidar se um avião cair, enfim, na selva, tem que saber lidar com os recursos que tem na selva. Então, todos os comissários fazem treinamentos para isso também. Enfim, em outras situações também. Mas eu vejo isso, eu vejo que quanto mais você se prepara, se treina, se permite a fazer treinamentos que vão fazer você evoluir, eu acho que vai te preparar mais para vidas e situações e decisões que você tem que tomar mais no futuro. Não, com certeza. Quanto. É lógico, assim, tem um monte de coisa nem mensurar, né? A gente não consegue nem. Putz, nunca imaginei, sei lá, você pega no meio de um tiroteio. Então você não tem nem como imaginar e nem como ter um preparo para aquilo. Sim. Então, você vai ter que lidar com aquilo na hora. Vai acontecer o que aconteceu. É. Mas, cara, quantas coisas do dia a dia a gente pode se precaver? Então, poxa, se eu tô com medo de perder o emprego, por que eu tenho medo de perder o emprego? Puxa, porque eu tenho medo de não pagar minhas contas. Pô, vamos começar a fazer uma forma de guardar dinheiro, vamos dar uma apertada no cinto, vamos fazer uma nova renda para ter dinheiro guardado, para caso eu perca o emprego, eu estar pelo menos com uma certa segurança. Aí você resolve seu emocional, resolve seu problema de dinheiro, aprende a administrar dinheiro, aprende a investir. Olha quanto aprendizado só de imaginar e se precaver de um problema. E aí pode ser que você não perca o emprego, pode ser que você seja promovido, guarde mais dinheiro e se aposente mais cedo. Olha só, precisou passar por tudo isso? Lógico, assim, num caso de um treinamento de selva, tal, treinamento de sobrevivência, é importante que você se exponha ao ambiente. Mas pensa comigo. Cara, qual a maior dificuldade de estar lá? É o relacionamento com as outras pessoas? É passar fome? Pô, se você sabe que você vai se expor a um treinamento desse, você faz um teste antes, cara. Deixa eu ficar aqui em jejum e ver quais são os pensamentos, como que eu posso ao máximo assim dar uma minimizada nesse processo? Será que eu faço uma terapia antes? Será que eu converso antes com quem já passou por isso? Quais são as piores situações e como eles lidaram com isso? Claro, com isso. Como eles Lidão, lidam? Não, lidaram? Gente, que horror. você É pode... escritora, né, Já dá gente? já dá Como eles resolveram isso, né? Então, assim, quais foram Então, assim, pega a experiência dos caras antes para você ir o mais preparado possível, para você ter um nível de sofrimento mais baixo, não porque você já foi mais preparado do que uma pessoa que não foi pesquisar, não foi estudar, não foi, entendeu? Então, Eu digo, né, lógico que você está comentando, mas eu digo assim, a gente tem que ter o preparo para aquilo que é necessário também. Porque tem coisas que a gente acaba não usando, né? Mas é importante você se preparar. Se você está num tipo de trabalho, pode ser um trabalho exposto à natureza, ou um trabalho operacional, pode ser um trabalho de escritório. Todo ambiente você tem que estar preparado para alguma coisa. Não adianta, né? Você tem ou mentalmente ou fisicamente, uhum, né? E aí você tem que identificar isso, o que você tem que se preparar para você se adaptar àquele ambiente. é, Porque a gente tem essa tendência de se adaptar também, né? A gente consegue é, se adaptar. O ser humano, aonde vai, consegue. Se for morar na Alasca, por exemplo, vai ter que se adaptar com o frio. E o ser humano consegue fazer isso, porque a gente tem esse mecanismo de defesa, enfim, de proteção. E só que aquela questão do treinamento e como que você vai viver nessas situações, vamos dizer assim. Eu estou colocando extremos para a gente ter uma uhum, noção, né? Ter uma ideia de como que seria em situações mais extremas e como você lidaria com isso, né? Como que seria isso para você? E se você colocaria à prova. Então eu falo que o ambiente é importante foi, você saber como que é esse ambiente e saber as ferramentas se você vai estar preparado para estar nesse ambiente, uhum, né? Pode ser de trabalho, como eu falei, pode ser um trabalho, pode ser uma viagem, pode ser algo que você possa se propor a fazer, né?
Ah, vou pular de paraquedas. Será que está preparado emocionalmente para pular de paraquedas? Ah, é porque tem gente que sobe no avião lá, não quer saltar, fica só Então, assistindo, quer voltar, quanto né? mais autoconhecimento, melhor, né? Exatamente. Até para você ter... Eu falo assim, quanto mais autoconhecimento, mais fácil você se adapta ao ambiente, porque você já sabe... Então, por exemplo, eu tenho um autoconhecimento que eu sou uma pessoa impulsiva. Então, você sabe que se você for para um ambiente estressante, você tem que... Quando algo acontecer, você não pode falar e responder na hora, porque você é impulsivo e você vai tender a falar algo que você vai se arrepender depois. Então, então, se eu sei que eu sou impulsivo, eu não sou uma pessoa que eu posso responder ou tomar decisões quando eu tô com o meu emocional, com uma latência emocional alta, ou muito feliz ou muito triste. Então, esses são os momentos que eu não posso tomar decisão. Ou que eu não posso responder, fazer uma promessa. Então, esse é o momento de, se eu tô muito feliz, eu curto, se eu tô muito triste, eu calo, eu fico de boa, mas eu não tomo decisões e atitudes ali. Então, quando você se conhece, você consegue se modular frente ao ambiente, frente às diversidades do ambiente, né? Você falou alguma coisa muito importante que eu queria dizer. Eu mexi um pouquinho, Daqui a pouco vai vir, Não tem problema. Mas é isso, assim, eu gosto, eu sempre falo, volta sempre para o autoconhecimento. Sempre para o autoconhecimento, porque a gente não consegue mudar o que está fora, mas a gente consegue mudar o que a gente é dentro. E a partir disso, então, quando algo acontece... lembrei. Porque a gente fala muito assim, eu ouço muito podcast de desenvolvimento pessoal, né? Agora o seu também. Então, eu ouço muito podcast de desenvolvimento pessoal. Eu estudo muito, fiz treinamento, dei muito treinamento. Trabalhei anos em empresas de treinamento de desenvolvimento pessoal. E eu vejo muito, principalmente nesses podcasts que eu ouço os psicólogos falando sobre o quanto a emoção negativa é necessária, de o quanto é normal, é comum a gente ficar triste, E eu falo assim, para mim não é... A emoção não é necessária, a emoção negativa. Ela tá ali para ser resolvida e não para ser sentida. Ok, você entende, puxa, tô triste. Por que eu tô triste? Porque o meu chefe me mandou embora. Por que o meu chefe me mandar embora me deixou triste? Porque eu tô sentindo que eu fui rejeitado ou que eu não fui bom o suficiente. Como é que eu resolvo essa crença de não ser bom o suficiente ou de ser rejeitado, né? Essa necessidade de ser aceito, aprovado? Como é que eu lido com isso? A partir do momento que você pegou uma emoção negativa, chegou na crença, resolveu a crença, nunca mais, quando você for mandado embora de uma situação, você vai se sentir rejeitado. Você pode ficar triste por outro motivo. Tô triste agora porque eu fiquei sem dinheiro. Beleza, vamos resolver agora. Vamos aprender a investir, aplicar e tal. Sim. Cada emoção negativa que você for resolvendo, acabou. Você nunca mais vai ser... Então, assim, a vida vai ficando sem sofrimento. Por que você foi resolvendo? Aquilo não te pega mais. Porque você foi evoluindo. Porque o que era um problema para você quando você tinha 12 anos, hoje você olha e fala, nossa, não... Então, É um amadurecimento, né? Vai amadurecendo. Eu acho que é importante identificar, Só que quando a gente chega na vida adulta, a gente para de amadurecer. Então, a gente sempre tá brigando por causa do dinheiro, a gente sempre tá preocupado por causa dos filhos, a gente tá sempre preocupado por causa de não sei o quê. A gente tá porque a gente para de amadurecer, porque a gente para de resolver. Entende? Então, a maioria, né? Graças a Deus tem gente que não para, né? Sempre para evoluindo. Tá sempre evoluindo. Mas como a gente começa a perceber, aí entra a crença. É normal ficar preocupado com dinheiro. Não, normal é resolver. Não é ficar preocupado a vida inteira com isso. Vai lá e resolve. É normal ficar preocupado com os filhos. Não, o normal é você ir lá e dar uma boa base e confiar na base. E se você ainda não está confiante da base, é porque está te faltando fé de que seu filho vai fazer o que ele tem que fazer. Ele vai crescer do jeito que tiver. Você vai fazer o seu melhor. Se isso não for suficiente, tem algo por trás aí. E tá tudo bem. Ou você tem que aprender mais alguma coisa. E tá tudo bem também. Exatamente. Faz o seu melhor, vai melhorando. Eu sempre falo assim que você quer evoluir, né? Você tem que ter a vontade de aprender, né? Se você não tiver, você vai continuar do jeito que tá. Para você tá bom, então... Né? Não se mexe em pessoas que não estão querendo evoluir, né? Você deixa ela viver aquele momento. Mas se a gente deixa, mas a vida empurra. De vez uma hora ou outra vai acordar. Exatamente. Se você parar de evoluir, seja por conhecimento, por treinamento, por terapia, se você parar de evoluir, a vida vai empurrar.
É, já justamente o intuito também do podcast é justamente tocar no coração dessas pessoas e deixar uma sementinha. Olha, evoluam, evoluam que tem muita coisa para aprender nessa vida ainda. Não é isso que você está vivendo. Você pode estar vivendo esse mundo agora, mas a vida vai dando às vezes umas mudanças assim que você vai ter, de qualquer jeito, você vai ter que sair da onde você está para É. justamente você aprender algo novo. Porque é natural dos ciclos, né? Os ciclos vêm para você aprender, depois vai começar outros ciclos. Uhum. Esse ciclo, se você aprendeu no ciclo anterior, legal que você vai evoluir no próximo e você vai aprender mais no outro. Mas se você não evoluir nesse, vai evoluir, vai passar de novo pelo ciclo para você aprender. Pode ser no lado profissional, pode ser no lado pessoal, pode ser nos relacionamentos, É. enfim. Então eu vejo que as pessoas vão passar pelos ciclos. Se a pessoa nesse momento não está aberta para isso, não há problema. Uma hora ou outra, não, um outro momento da vida pode ser que se desperte e fale, realmente agora é a hora de eu entender por que eu estou vivendo isso de novo. Então, é o momento de despertar, né? É isso. A gente sempre começa aí nossa evolução na família. Então, tudo aquilo que você não resolveu ali, eu não consigo lidar com tal jeito da minha mãe, do meu pai, da minha avó, do meu irmão, você vai encontrar isso no seu relacionamento. Seja no relacionamento amoroso, seja em algum amigo, seja num chefe, no trabalho. Então, cara, você não consegue resolver dentro de casa e você vai ficar fugindo disso, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. Então, pô, você não resolveu aqui, eu acho assim, não, você vai repetir de ano. Você pode, a situação vai aparecer de novo. Ah, putz, minha mãe grita pra caramba, me irrita, tal, mas casei e saí de casa. Você vai casar com uma mulher, com um marido que grita, ou você vai ter um chefe que grita, e aquilo vai começar a te... Você nem sabe o porquê que aquilo te irrita tanto, mas é porque você não sabia lidar dentro de casa. Né? Então, agora vai ter que aprender com alguém que você é obrigado, que paga o seu salário, que vai te botar comida na sua mesa, ou para alguém que você assinou lá, né? Casei perante a Deus até a morte, e agora? Vai fazer o quê? Que não dá para sair de casa? Né? Na crença da pessoa que tem a crença de não se divorciar. Mas, então, assim... Aí, e o pior, né? Às vezes, mesmo a pessoa que tem a crença, ela divorcia e casa com outra igual. É. Né? Então, aí quando vai vendo... Ou muda de emprego, aí não é o chefe, é o colega do lado, e, enfim. É uma coisa legal também, muitos coaches eu identificava assim, às vezes a pessoa reclamava tanto da empresa que o, o meu chefe, não gosto do meu chefe, não gosto de fulano, ciclano. Fala aí, às vezes o problema, às vezes nem é o problema não é na empresa, às vezes o problema é em casa, que você está trazendo alguma coisa de casa e vamos dizer assim, descontando na Você tá empresa. fazendo a Ou, projeção ali. ou vice-versa, falar que minha família é isso, minha família é aquilo, mas às vezes você está tão incomodado com o trabalho, você está focando na sua família e não está realmente identificando onde é o problema, né? Uhum. Então, assim, eu sempre falo que é importantíssimo você identificar isso, né? Saber exatamente e ter alguém que te ajude nisso. Porque você consegue principalmente, trazer a consciência do que você está vivendo, onde está mesmo a questão, né? É. Se é uma crença ali por causa de trabalho, talvez possa ser uma crença que você aprendeu que você tem que trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, alguma coisa assim, ou crenças que você acaba criando para você ali que te impedem, às vezes, de mudar, né? Então, é importantíssimo essa questão, a pessoa tentar descobrir de alguma forma ou ter algum acompanhamento, né, de pessoas que possam mostrar ou ajudar a pessoa a identificar o momento que ela está vivendo, o que que é o conflito, onde está o conflito realmente, É. né? Então, é, quanto mais as pessoas descobrem as próprias crenças, as crenças limitantes, valores, quanto mais elas vão ampliando em como elas estão se comportando, em como que elas estão estão reagindo com cada situação. Eu gostava de fazer muito um treino, sabe o que eu fazia quando eu Hum. chegava? Quando eu comecei a ter bastante ferramentas assim, eu comecei a fazer em mim. Porque eu acho que o coaching precisa fazer primeiro em si, para poder ensinar ou poder mostrar que é possível mudar isso, né? Então, o que eu fazia muito? Eu via o que eu vivi naquele dia, chegava no finalzinho da noite, eu ia lá e escrevia num caderninho meu, falava assim, ó, onde são os pontos negativos do dia de hoje? Quais são os pontos positivos que eu tive hoje? E onde eu quero melhorar no dia seguinte? E aí eu identificando. Porque dessa forma, cada dia você vai evoluindo um pouquinho. Não dá para evoluir de É. uma hora para outra. Mas se você identifica um ponto fraco ali, uma coisa que eu não falei bem com aquela pessoa, não reagi bem, será que amanhã eu consigo fazer diferente? Como que eu posso conversar com aquela pessoa que eu possa ser mais agradável, que ela compreenda o que eu falo às vezes, né? É. Então você precisa ter essa, pelo menos eu fazia muito isso, né?
me questionava, identificava onde eu estava, meus pontos fracos, meus pontos fortes, e estava melhorando no dia seguinte para ver se eu conseguia ter uma harmonia melhor, diferente no meu dia, vamos dizer assim. E esse exercício é sensacional, porque, na verdade, o que a gente faz? Às vezes a gente age no automático, né? Então, quando você para à noite e fala assim, poxa, isso não foi legal, você tirou do automático. Você parou e pensou naquilo, lembrou e falou como eu gostaria, você tirou do automático. Então, quando a situação parecida vier a acontecer, você vai falar, opa, não vou agir no automático, porque eu já pensei sobre esse tipo de situação. Então, você vai tirando do seu comportamento automático aquilo, porque você chega no final do dia, você pensa sobre aquilo. Mas um ponto que você falou que eu achei muito legal, que eu falo assim, que você fala assim, porque às vezes a pessoa tem uma crença do trabalho e eu vejo assim, né? As pessoas estão sempre insatisfeitas com o trabalho. E aí ela fala assim, cara, mas eu mudo de trabalho e eu não melhora, não melhora, não melhora. Mas qual que é o que você pensa sobre trabalho? O que você ouvia quando era criança? Que trabalho é de sofrimento, que trabalho é difícil, que o trabalho... quando o pai ia trabalhar e falava assim, eu não posso ficar com você porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que trabalhar para pagar suas contas. Então, para ver se não é isso que você está fazendo na tua vida. E aí você fala, cara, eu queria trabalhar com algo que eu gosto. Mas você não gosta de trabalho. Porque a sua crença é que... Então, assim, mesmo que você comece com uma atividade que te empolgue, a sua crença é autorrealizável. Ela vai vir e ela vai se realizar. Então, ela vai começar a ser sofrida. Então, e não importa para onde você vá. Então, primeiro, cuida da crença sobre o que você acredita sobre trabalho. Que trabalho não é só pagar conta, dinheiro e tal. Ele pode ser... E é porque a pessoa fala assim, poxa, mas eu vejo pessoas que gostam do trabalho. Então, eu sei que trabalho pode ser prazeroso, mas na sua vida não é. Então, não adianta falar assim, o trabalho pode ser prazeroso? Pode, mas na sua vida ele é? Não. O que falta para o trabalho ser prazeroso na tua vida? O que falta? E aí, quando a pessoa não consegue, tipo, eu tinha que, sei lá, ficar jogando ping-pong o dia inteiro, isso não é trabalho. Então, o que está faltando? Se você fala assim, não sei. É porque a sua crença, o problema não é na atividade. É na crença de sofrimento, de trabalho ser difícil, de trabalho não ser feliz. Então, felicidade de trabalho não encaixa na crença. Então, você nunca vai ser feliz no trabalho. É uma coisa que é legal você falar isso, que se você vê as gerações, né, passadas, não tiveram tanto acesso ao conhecimento, né? Alguns conseguiram até fazer faculdade e tal, os pais, os avós, né? Tem alguns que conseguiram, tem alguns que não conseguiram. A maioria, às vezes, só conseguiu chegar até o primeiro grau, o segundo grau ali. Então, a gente vê que às vezes é um pouco falta de conhecimento, que naquela época, né, os pais não sabiam muito bem o como lidar, não entendia sobre emoções, não entendia sobre o conhecimento que a gente tem hoje, muito fácil acesso hoje, né, sobre o conhecimento. E eles só reagiam realmente, né? Eles aprendiam do pai, o pai ensinava e passava para a próxima geração. E questão de trabalho, dificuldade, geralmente pode ser um momento, né? Naquele momento do país, um momento da história ali do país, talvez foi um momento difícil mesmo para as pessoas se estruturarem, enfim, tinha que trabalhar bastante. Então, essas crenças são daquela geração, entende? Daquela cultura da época. Daquela época. Então, a gente acabou vivendo um pouco esse momento com os pais e tal, com os avós, e isso foi passado, vamos dizer assim, para você. Mas a questão é você identificar se hoje é assim, né? Porque pode ser que naquele passado fosse difícil, tivesse uma dificuldade maior para conseguir emprego, talvez, ou o trabalho fosse tinha que ter mais esforço, né, para se manter. Hoje a gestão é diferente, né? Eu acho que hoje a gente pode ver que o momento é diferente, a gente tem que ver diferente também o que os seus pais viveram e o que você está vivendo nessa geração, né? Eu Então é acho uma que... questão de impacto também social, né? Eu falo de impacto porque os pais aprenderam que se você bater, você ensinava. Agora você não precisa bater mais. Se você conversar com seu filho, você vai entrar num acordo mais leve, né? Vai ser uma coisa mais suave e não vai ter tanto esse impacto, né, que teve em gerações passadas, vamos dizer assim. Toda geração, toda época tem as suas facilidades e suas dificuldades. Então, se a gente ficar olhando e falando, era mais fácil tal coisa ou mais difícil tal coisa, sim, mas, por exemplo, tá bom, era mais difícil, talvez, ter emprego, não gosto da palavra difícil, era mais desafiador arrumar um emprego, bem remunerado, mas o custo de vida era muito menor, entende? Então, assim,
E você não vi, aí você fala assim, e hoje? Hoje é mais fácil, porque você pode ganhar dinheiro com quase qualquer coisa, né? Se você quiser ganhar dinheiro hoje com bolinha de gude, você consegue. Mas, em contrapartida, isso trouxe uma dificuldade. Por quê? Porque agora, essa gama de opções faz com que a gente tenha aquela sensação de que, do FOMO, né? Do Fear of Missing Off, né? Que é medo de estar perdendo alguma coisa. Então, você escolhe uma carreira, mas você vê tudo aquilo e você fala assim, cara, eu tenho a sensação de que eu tô perdendo alguma coisa, de que eu podia estar numa carreira melhor, de que eu podia estar num lugar melhor. Então, assim, os nossos pais, ele era porteiro, ele estava feliz porque estava empregado. Porque ele também não tinha esse mundo de opções. Hoje, não interessa o que você faça, se você não tem um autoconhecimento muito bom e uma percepção muito boa da realidade do mundo, você vai ter sempre essa sensação de tô perdendo alguma coisa, será que é isso mesmo? Por quê? Porque agora a gama de opções aumentou. Então, hoje a gente tem facilidade em achar um trabalho, ganhar dinheiro. Em contrapartida, a gente tem mais insatisfação. O que antes era o oposto. Né? Então, antes, só de estar empregado, a gente já estava satisfeito. Mas era mais difícil de achar. Né? Mais difícil achar o emprego em si. Então, não existe mais fácil, mais difícil. Existe adaptação. E talvez agora a gente já pegou uma época onde a gente já evoluiu através do conhecimento dos nossos pais, porque a gente recebeu deles, né? Então, a gente recebe aquilo nós somos, né? Até na visão sistêmica, o Bert Hellinger, acho que fala isso, né? O pai da visão sistêmica, que nós somos aquilo que os nossos pais nos deram e que nos faltaram. Porque aquilo que eles nos deram, ótimo, a gente já caminhou naquilo, não precisa começar de lá, né? E o que faltou, a gente vai em busca. E os nossos filhos vão ser mais evoluídos que a gente. Né? Então, nós temos um nível de evolução aí de mais alto. E se Deus quiser, os nossos filhos terão, embora, né, agora tem uma pesquisa aí, que é a primeira geração, que o QI dessa geração... Eu vi essa pesquisa, né? Eu achei uma questão social de se pensar realmente, né? Porque falam que muita tela, muito celular, ou muita coisas... São hiperestímulos, né? sem muito conteúdo profundo, né? Fica uma coisa muito rasa, são muitas informações rasas. Não tem aquela informação ou aquela... Até mesmo os jornais, né? Iam mais profundo na investigação para entender um pouco mais sobre aquilo. Não fica aquela coisa rasa só para um texto, né? Ser impactante. Ser impactante, todo mundo ter essa visualização, né? Mas é exatamente pelo mesmo problema da quantidade de emprego. Como a gente também está com excesso de informação, e a gente quer tudo, a gente acha que tem que, né? Porque senão vai parecer que a gente está perdendo alguma coisa. Então, a gente não entra mais em profundidade, a gente, né, vira um generalista ao invés de especialista. O especialista tá raro, né? Porque o especialista aprofunda em algo. Exatamente. Então, a gente fica vendo um monte de coisa, aí sabe sobre futebol, sabe sobre política, sabe sobre religião, sabe um pouquinho de tudo, e você não vai profundo em nada. Né? Então... Agora, embora a gente tenha toda a informação e a gente pode aprofundar, podemos. Mas o excesso de telas, de hiperestímulos, causa o quê? A gente não consegue mais manter a concentração e o foco por tanto tempo. Porque a gente está dopamimado, que eu falo, né? Nosso sistema dopaminérgico, que uma das funções da dopamina é manter o foco, a concentração, principalmente quando ela está na parte do córtex pré-frontal. Se você não tem isso, porque você está dopamimado, porque você está com dopamina pelo cérebro todo, por causa daquele monte de luz, de cor, de coisa engraçada. Cara, é simples você pensar. Uma criança que está vendo YouTube, está vendo tela o tempo inteiro, está vendo desenho colorido, não sei o quê, pega um livro preto e branco e fala para ela se interessar. Ela não vai se interessar. As letrinhas não mexem, não pula, não é 3D. Então, ela não consegue segurar o foco e a atenção. E é por isso, por a gente não ter foco, não ter mais atenção, que o QI de geração a geração tende a cair se a gente não resolver, né? Não fizer alguma coisa para resolver isso. É uma questão até de consciência, né? Dos pais e tudo, a gente ter esse cuidado, né? Eu tenho um filhinho, eu sempre ponho ele para ler um livrinho à noite, falo, esse aqui é um livro mais ilustrativo, né? Porque ele não consegue ler ainda, mas ele vai aprender. É mais ilustrativo, mas eu sento e falo, esse aqui é o livro. A gente começa o livro e termina o livro. Eu acho que é importante sempre estimular isso, né? De alguma maneira. O celular a gente evita totalmente. Lógico que ele vê a gente mexendo também, quer mexer, mas a gente tenta evitar ele mexer nesse momento. Talvez quando ele evolui um pouco mais, vamos ver se a gente consegue segurar o máximo. Porque realmente você falou, ficar dopaminérgico, né? A pessoa fica assistindo muitos vídeos,
São muitos conteúdos, muitas cores, muitos movimentos, né? Você faz com os olhos ali e você fica hipnotizado, né? Vamos dizer assim. Entra um ponto de hipnotização mesmo, né? É, E você precisa saber que aquilo ali tá te fazendo mal de alguma maneira, ou que você tá perdendo um tempo ali fazendo aquilo. Então, é muito importante as pessoas buscarem a consciência disso e terem cuidado, principalmente para jogos, enfim, outras coisas também que estimulam uhum, isso, né? Eles fazem justamente para isso. é. Que você precisa ter cuidado com o seu tempo de vida, né? Porque onde você tá desprendendo o seu tempo de vida, né? É para você ou para os estímulos que estão à sua volta só, né? É, não, e as telas viraram realmente um problema de saúde mental, né? Então, hoje, assim como tem lugares de desintoxicação de drogas, já tem lugares para desintoxicação de telas, né? Para detox do online, né? Não só de telas em si, no sentido de rede social e tal, mas de hiperestímulos. Então, o que é? É comida hiperpalatável, então a gente está sempre... se a gente não está assistindo televisão, quando não está assistindo uma televisão, uma série, porque ninguém mais consegue ver um filme inteiro, tem que ser uma série de 15, 20 minutos, porque também não consegue focar mais num filme de 2 horas. Uhum. A gente tá escolhendo, 2 horas de filme, não, muita coisa. Aí vai para uma série. Por que série faz tão sucesso? Porque é mais curto, prende menos, você não precisa prestar atenção por tanto tempo. E como ela tá sempre, tipo, um capítulo puxando o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, então a pessoa não tem tempo de descer a recompensa do cérebro. E aí é comida hiperpalatável, com muita facilidade. Então, assim, a gente tá o tempo inteiro vivendo nesse prazer. Então, a gente não consegue mais apreciar um livro, apreciar a vista, apreciar estar no trânsito e olhar uma árvore. Porque é pouco, não dá tanta recompensa. O nosso cérebro só ganha recompensa se está usando uma droga, se está assistindo uma coisa super estimulante, ou se está enchendo a cara no meio da balada. Agora, uma árvore. Nossa, que bonitinho, uma criança sorrindo. A gente perdeu, porque o nosso cérebro tá com tanto receptor de dopamina que aquilo é pouco, não traz mais o prazer pra gente. Então, Nossa, então precisamos realmente ter alguns cuidados, né? Você falou das séries, isso é verdade, né? A gente fica só consumindo pouquinho por pouquinho, né? E fica parecendo que não quer até o final, né? Você quer assistir até o final aquela é. série, né? Fica com aquela sensação, quero mais, né? Até E às agora, vezes você fica até meia-noite, 1 hora da manhã assistindo é, aquela série, não é assim? mas porque Por causa ele tá desse sempre estímulo. acontecendo coisa o tempo inteiro. Se você pega, assim, hoje, você pega um filme antigo que a gente gostava quando era criança, Sim. cara, que chato. Demora um tempão. E as letrinhas que passavam no começo, antigamente, gente? Mas, assim, porque hoje os filmes é corte, assim, ó, é de 15 segundos, parece Reels. Assim, é de 15 em 15 segundos, eles trocam de cena, troca de cena, troca de cena, alguma coisa acontece. Não tem mais aquela coisa da pessoa andando e caminhando e pensando. Não, é tipo, andou, já chegou no lugar. Tu já corta pro Já lugar. cortou pro lugar, já foi Porque as para pessoas outra, né? não têm mais, as pessoas não têm paciência de acompanhar. Elas só querem saber o que vai acontecer, o que vai acontecer depois, o que agora, e agora, e agora, e agora. E a mente fica treinada. Fica assim. E é por isso que a gente Exatamente. está com uma crise de ansiedade, com a crise de burnout, uma crise de síndrome do pânico. Nunca foi tão alto os índices de doença mental por É um causa disso. treinamento não positivo esse, né? Pois A é. gente precisa ter cuidado quando a gente está treinando, né? Tudo que a gente faz, a gente está treinando o tempo inteiro. Tudo que você repete, você está treinando. Você está É programando verdade. o seu cérebro. Então, se você está sempre em hiperestímulo, você está treinando o seu cérebro a querer sempre ser hiperestimulado. Se você é uma pessoa que treina parar um pouco, fazer uma meditação, você está treinando o seu cérebro a saber parar. Entende? Então, assim, tudo que você repete, você está treinando. Então, olha para o seu dia. Se você repetir o seu dia pelos próximos anos, como, Quantas horas, né? Quantas horas você fica no seu dia se você fizer estimulando, né? exatamente o seu dia hoje, repete ele por 5 anos. Como que vai estar a sua vida daqui a 5 anos? Se você repetir tudo que você comeu, tudo que você assistiu, tudo que você estudou, tudo que você trabalhou, só já dá para ter uma margem de se essa é a vida que você quer para você e começar a repensar e o que você tem que mudar. A questão é que a gente fala você tem que mudar o estímulo que você está dando. E o treino tem que ser outro, né? Você tem que saber também dizer não, né? Para você mesmo. É, Saber dizer não, que aquilo ali está sendo viciante. Não deixa de ser um vício, né? é. O vício, como que a gente trabalha o vício? Vai, fala pra gente um pouquinho. Olha, eu falo assim que não tem como curar um vício. Aham. Tem como trocar.
Porque no cérebro, a área que é o estriado, né? Na área do estriado do nosso cérebro, fica os vícios e os hábitos. Então, a gente não tem como curar um vício. Tanto é que, por que quando fala que a pessoa para de fumar, ela começa a comer? Ela engorda. Porque ela trocou uma coisa pela outra. Então, quando você vai trocar, quando você quer se livrar de um vício, curar um vício, o ideal é que você troque por um novo hábito que substitua aquele vício. Então, vai correr, vai pra academia, toma água. Então, eu sempre falo, o melhor jeito para quem, eu quero parar de fumar. Toda vez que der vontade de fumar, bebe água, bebe água, bebe água. Eu criei isso, na verdade, foi mais por causa do café, tal. Tá muito café. Eu falei assim, eu acho que o melhor é eu mudar o meu hábito. Isso não tá sendo tão saudável, né? Aí eu comecei a tomar água. Eu falei, agora eu vou tomar água. Toda vez que eu ficar ansioso por algum motivo, eu já sabia que vou tomar água. E quando eu tomo água, eu vou saber que eu tô ansioso. Então eu já sei que aquilo ali é um estímulo, porque eu tenho consciência, né? Eu tenho consciência das minhas emoções, eu já sei que aquilo que eu tô fazendo, de certa forma, tá sendo positivo para mim. Né? Então, e aí você pode pensar, eu tô tendo uma ansiedade por causa do vício, né? E ok. Aí, a partir do momento que você vai tomando água e vai tirando a química, porque aí aquela química já vai diminuindo, vai ficando mais fácil, vai ficando um pouco mais tranquilo e você toma água, até que a química já não fica, você vai continuar tendo aquele hábito comportamental, né? Porque eu sempre pegava o cafezinho, que era a hora do cafezinho, então assim, agora é a hora. Então, você substitui o hábito comportamental de tomar o cafezinho ou de fumar pela água. Então, e aí a química já saiu do cérebro, então você já não vai... Depois de um tempo, você não vai ter mais o cérebro toda hora. Cadê o cafezinho? Não é hora do cafezinho? Não. Mas você vai ter que trocar por alguma coisa para substituir o comportamento. E como a gente muda um hábito? O que a gente tem? Como a gente estimula pra gente mudar esse hábito? Como que seria? Tá, a primeira coisa, assim, eu falo no livro o passo a passo, né? Então, assim, eu gosto sempre de começar pequeno. Então, qual que é o hábito que você gostaria de mudar? Me dá um exemplo de hábito que você gostaria de implantar ou mudar. Vamos falar do café mesmo. A pessoa tem muito vício em café ou mesmo cigarro, né? Às vezes fica ansioso e eu gostaria de mudar para um hábito mais saudável. Tá, então... Primeira coisa, você tem que ter uma motivação muito forte. Tá? Então, assim, o que é mais forte para você do que a vontade de tomar café? Porque vontade você vai ter, mas para você mudar alguma coisa, você tem que pegar alguma coisa maior do que a sua vontade. Então, vamos lá. Como que você faz? Lista dos benefícios e dos malefícios. Então, vou fazer uma lista. Cara, se eu continuar tomando café desse jeito, cara, eu posso ter um problema cardíaco, eu posso ficar ansioso, e aí eu posso brigar com a minha esposa, e aí eu posso me separar porque eu tô ficando muito irritada. Não sei, você vai fazer tudo assim, mas catastrofiza mesmo. Né? Então, quais que são os benefícios que eu vou ter? Pô, eu vou conseguir ser mais calmo, eu vou conseguir concentrar mais, não sei. Você vai colocar todos os benefícios de você parar com aquele hábito e todos os malefícios caso você não pare. E aí você pega o que for mais forte pra você. Porque toda hora que vier e deixa assim, à vista, pelo menos assim, aquele motivo mais forte. E autoconhecimento de novo. O que é mais forte pra você? O benefício ou o malefício? Tem gente que é mais motivada pela recompensa e tem gente que é mais motivada pelo medo da dor, por fugir de uma dor. Então, se você é uma pessoa que tem mais medo de sentir dor do que necessariamente o que eu vou ganhar, então pega o malefício. Então, o que é mais forte pra você? O mais forte pra mim é porque se eu continuar, eu vou ficar com os dentes pretos. No meu caso, minha mãe é dentista. Meu dente preto, minha mãe vai querer me matar. Enfim, eu não quero dar essa decepção pra minha mãe. Sei lá. O que é pior pra você? O que é melhor pra você? Pega isso. E toda vez que vier a vontade, vou tomar só um cafezinho. Pensa, puta, só dá aquela imagem dos dentes pretos, assim, não, entendeu? Ou você separando da sua esposa. Ou você, na cama do hospital, tendo um ataque cardíaco. Pega aquela cena, aquela imagem, põe naquilo. E coloca algo no lugar. Né? Então, neste caso do café, vou pôr uma aguinha. Mas... E ver até onde, assim, eu posso me permitir um café por dia? Posso. Se eu tomo 10 cafés por dia, eu não preciso começar a tomar um. Coloca 5, coloca 8 numa semana, na outra semana diminui 2. Não precisa ser sofrido também, a não ser que você esteja com problema sério de saúde. Aí... Sim, você tocou um ponto que o café, por exemplo, ele tem um estimulante, né? A cafeína. Então, eu te mandei mais alerta, enfim. Isso pode ser também um vício a esse tipo de química, vamos dizer assim.
Se a gente for um pouquinho mais profundo em vícios mais difíceis de ser tirados, vamos dizer assim, aí teria que ter realmente um tratamento mais profundo, né? Ah, A gente tá falando aqui para deixar bem claro para as pessoas que às vezes fala, mas para eles falar é fácil, né? Quem tá no vício, a gente não consegue sair tão fácil. Ah, tô no cigarro já há uns 10 anos no cigarro, né? Aí a pessoa fala, eu tô 10 anos, então eu vou continuar, isso não, já tentei parar, não é assim que Brasil, já é, tentei parar. Eu já mas ouvi muitas essas frases, assim, porque você não para? Já tentei parar, mas agora eu vou continuar. Enfim, que eu parei, fiquei uma semana, depois voltei 3, 4 cigarros a mais, então... mas é porque o Então, parar e voltar é tem algumas pior. coisas dos químicos, É da pior química. assim, né? Uhum. Quando a pessoa. Porque o nosso cérebro ele tem um sistema de proteção. Ele não quer mudar. Então, quando você já está com o hábito instalado, qual que é a principal função do nosso cérebro? É manter a gente vivo, gastando o mínimo de energia possível. Nosso cérebro não é feito para fazer a gente feliz, não é feito para fazer a gente saudável. Ponto. É para manter a gente vivo, gastando o mínimo de energia possível. Então, o que ele entende? Tudo que você fez até hoje, bom ou ruim, te manteve vivo. Mesmo que não vai te manter se você continuar com aquele hábito. Então, a partir do momento que você fala, não, eu vou mudar isso, o cérebro fala, opa, você vai mudar, pode ser isso, pode ser uma ameaça, parou. Não muda não. E ele vai começar a acionar um sistema de proteção que ele vai te mandar pensamentos muito, muito coerentes e argumentativos. Realmente, se fosse um vendedor, que você fala, Com você acredita no certeza argumento dele, sabe assim? vai te convencer em E vai todos os te sentidos. convencer. Então, se ele vai falar assim, olha, quero parar de tomar café. Não, mas café é importante pra você porque te ajuda a trabalhar melhor. Aí você fala, é verdade. Você não vai parar pra pensar, poxa, por que eu não tô trabalhando tão bem quanto eu gostaria? Eu tô precisando de um psicoestimulante pra isso. Será que se eu dormir melhor, se eu parar com café, eu vou dormir melhor? Se eu dormir melhor, eu vou conseguir ter mais concentração, vou trabalhar melhor? Ou, cara, em vez de tomar um café, será que eu posso, sei lá, tomar um chá? Enfim, começar a ver alternativas. Ou, por que eu acho que eu não tô trabalhando bem o suficiente? Tá me faltando qual capacidade que eu tô substituindo meu café? Mas não, seu cérebro fala, não, toma só o cafezinho. Aí você vai falar assim, não, vou parar porque eu não quero ser dependente de café, porque café faz mal para a saúde. Ah, mas até uns anos atrás falavam que o ovo era ruim. Começou. Amanhã vai... então, seu cérebro vai contra-argumentando para você não mudar aquele hábito, para você se Sim. manter do jeito que tá, porque é o sistema dele, ele é feito para isso. A partir do momento que você parou de tomar o café ou parou de fumar e voltou, seu cérebro cria mais uma argumentação. Não tem problema, pode continuar, porque quando você quiser, você para, você já conseguiu. Entra mais um modo de proteção e aí pronto. E esse argumento é difícil vencer. Porque você fica com aquela esperança, eu já parei tantas vezes, então eu sou capaz, não preciso parar agora. Quando eu precisar, eu paro. Você tocou um assunto, também me veio um assunto aqui na minha mente com relação a você também não é, a gente não tá dizendo de tipo, você não pode tomar café. Lógico que você pode tomar café. A questão é quando você perde o controle de tomar café, entendeu? É. Ou no caso do café ou algum tipo de outro vício, no cigarro e tal. Você perdeu o controle é que você não consegue sair daquilo. Você parece que tudo que você faz, uma hora você tem que estar sempre fazendo aquilo. Não no sentido de, eu vou lá, vou fazer uma reunião, vou tomar um cafezinho lá com um amigo, O só cliente. naquele dia, só para acompanhar. A pessoa não tem problema. A questão é quando você perde, né? Quando você fica Você dependente, né? fica dependente daquilo. Quando aquilo começa a te dar uma abstinência e começa... E o que é a dependência? A dependência é quando a falta daquele estímulo, né? Seja do estímulo da tela, do café, do cigarro, a falta daquele estímulo começa a te causar alteração comportamental e emocional. Então, você fica mais nervoso, você fica mais triste, você fica mais ansioso, você fica com raiva, você fica mais responsivo, mais agressivo. Isso é dependência. Então, mas eu já vejo até como dependência no caso do café, por exemplo, a pessoa que fala que precisa do café para acordar, para funcionar de manhã. Eu tomo só um, mas é porque senão eu não ligo. Peraí, não. A gente não nasceu com café na seringa na nossa veia. A gente foi feito para funcionar sem o café. No máximo com comida, mas o café não é. Então, vamos olhar o que você não quer mexer, o que você não quer mudar, e que o café tá ali sendo um paliativo. Pô, você não tá na hora de você dormir melhor, não tá na hora de você... Ou acreditar mesmo em você. Ou colocar uma atividade física, porque a atividade física vai dar uma estimulada em todos os neurônios, neurotransmissores, que vai te ajudar a ficar mais alerta, mais ativo. Entende? Sim, você, que nem você falou, é transferir um vício para
um vício um pouco mais saudável para sua vida, né? É. Tem pessoas que conseguem fazer isso, né? Conseguem identificar aquele vício e ver que aquele vício, de certa forma, tá agredindo a sua vida, agredindo a sua saúde, Uhum. né? E aí você precisa refletir sobre isso e ver se realmente você quer continuar nesse caminho, porque, de certa forma, como está agredindo o seu organismo, isso pode ter futuros problemas, né? É. Saúde, enfim. E quando você identifica, é importante você tomar uma decisão. Às vezes você tem a decisão para tomar, Uhum. só que você realmente tem que ser forte. Você É. precisa vencer essa sensação interna, né? E É. existem técnicas para isso hoje em dia, né? Tem. Não é, antigamente não tinha. Então, as pessoas viam a propaganda na TV e queria também fazer a mesma coisa, né? E É. aí depois para sair daquilo não conseguia mais, porque o grupo, né? Todo É. mundo estavam fazendo o mesmo. E hoje não, hoje a gente tem ferramentas para as pessoas conhecerem essas ferramentas e conseguir se libertar disso. É. Eu acho que eu sempre falo, eu sempre digo assim, acho que quanto mais a pessoa tem o conhecimento de si, como que ela se liberta daquilo, ela mesma consegue sair, É. né? Se ela não fizer isso, parece que a consciência dela parece que fala assim, mas você sabe fazer, por que você não está fazendo? A própria consciência interna faz ela se libertar do vício, né? Então eu sempre falo, busque o conhecimento sobre o que você está vivendo, esse tipo de vício que você está vivendo. Vê pessoas, descobre pessoas que já conseguiram se libertar e como elas fizeram. Porque existem formas, né? Sim, mas eu acho que assim, Então, hoje eu vejo o que eu vejo. Aí eu vou dar. O que eu vejo assim, que é mais comum é as pessoas que sabem o que fazer, mas não fazem. Que não é por falta de conhecimento, mas elas não fazem. Por quê? Elas têm um medo de tentar e não conseguir, e aí elas não vão saber lidar com aquilo. Então, eu sei como me livrar de um vício. Muita gente sabe. Cara, é só parar. Só que aí o problema é que elas não param, não porque elas não sabem como fazer, é porque, e se elas não conseguirem? Elas vão ter que descobrir que elas são fracas, e elas não vão saber lidar com isso. Entende? Muitas pessoas, por exemplo, têm medo de sonhar, porque se elas sonharem com, sei lá, uma Ferrari, e aí elas não se acharem capazes de conquistar, elas não sabem lidar com isso, elas não vão saber lidar com esse tipo de frustração. Então eu não preciso de uma Ferrari. Entende? Então elas já nem sonham. Ou, até aqui tá bom, porque é aqui que eu acho que eu sou capaz. Porque se eu sonhar mais e não chegar lá, eu não vou gostar da pessoa que eu sou, eu não vou ter orgulho de mim, eu não vou saber lidar com isso, aí entra o ego de novo. Então elas preferem não sonhar com aquilo. Ou não se desafiar a parar tem um um vício. autossabotação também, né? A Aí pessoa se entra com a autossabota. autossabotagem. Então, assim, mas por que ela vai autossabotar? Porque ela tem medo de não conseguir. E se ela não conseguir, ela não vai saber lidar com aquela pessoa que não consegue. É mais fácil falar assim, eu sei que eu consigo, mas eu não comecei ainda. Fácil, né? Não, eu consigo, eu sou capaz, eu sei que sou. Então faz. Não, agora não. Acho que não é o momento, não precisa. Aí vem aquela... Deixa para amanhã. Deixa pra amanhã. Por quê? Porque ela pode até achar assim, não, eu consigo. Mas inconscientemente, ela tem uma vírgula de dúvida ali. Se eu não conseguir, o que eu faço da minha vida? Como é que eu lido com isso? Porque eu tenho muita certeza que eu consigo. Eu tive essa percepção quando eu estava estudando a lei da atração. Então, eu sabia quais são os pontos para você atrair, né? Tava lá. Todo físico quântico, que não é muito física quântica, mas tudo bem. Mas todo mundo fala assim, como que você chama a lei da atração? Como é que você materializa? Então, você tem que ter uma crença absoluta que aquilo é que você é capaz, que vai dar certo, né? Ter uma sensação muito forte de que você já tem aquilo e aquilo vai vir para tua vida. E eu não testava. Eu falava, não vou testar isso. Eu falava, não, eu já sei. Não, funciona, já aconteceu algumas vezes. Mas, tipo, então testa ganhar na loteria. Testa a lei da atração na loteria. Só que eu tinha tanta certeza que se eu testasse a lei da atração para ganhar na loteria e eu não ganhasse, eu não ia saber lidar com isso. Por quê? Porque ia contradizer toda a minha crença de que aquilo era o certo. Aí eu falei, cara, quantas pessoas não testam aquilo que acreditam por medo de ter que se desfazer da crença? De ter que reprogramar tudo que ela acreditou, de tudo aquilo que ela achava que era verdade na vida. Então, ela gosta de acreditar, mas ela não testa. É uma questão de projeção, né? Você projeta aquela verdade para você e se você
de alguma maneira você achar que aquilo talvez não seja a verdade, você possa se frustrar. Uma sensação de... Na psicologia eles chamam de viés da confirmação da crença. Exato. Então você acaba se expondo só aquilo que você acredita e fica próximo do seu ambiente de pessoas que pensam muito parecido com você. Por quê? Por exemplo, se você... Física quântica de novo, uma das frustrações que eu tive. Por muito tempo eu acreditei, porque eu ouvi e li livros e vi em vídeos que a física quântica comprovava a espiritualidade, comprovava Deus, né? E, cara, eu acreditava muito nisso. E aí, um dia eu vi uma pessoa que eu admiro muito, que é um físico que chama Marcelo Gleiser, que ele falou que não, que a física quântica não comprova espiritualidade, não comprova a lei da atração, não comprova nada disso. Meu mundo abriu de um jeito que eu falei, meu Deus, eu ensino isso, e agora? Eu falei, meu Deus, tipo, meu mundo chacoalhou. E só depois... E aí depois eu comecei a entender, aí eu comecei a refletir sobre aquilo e pensei, tá, não comprova. Mas só porque não comprova não quer dizer que não é realidade. É porque a gente não consegue comprovar em laboratório e tal, beleza. E aí eu comecei a refazer minhas bases de novo, minha estrutura. Só mudei o discurso, nunca mais falei que a física quântica comprova e tal. Mas que dá para fazer um paralelo. Se você for observar como funciona a física quântica, o mundo dos átomos e tal, dá para fazer um paralelo sobre isso. Em como a gente funciona. Uhum. Mas falar que é cientificamente comprovado Não dá. Não dá, porque, né? Como é que você vai medir em laboratório que você pensou na tua mãe e ela te ligou? É uma questão sempre de prisma, né? Às vezes a gente tem a gente projeta ou acredita em alguma coisa seriamente naquilo e às vezes nem sempre é dessa maneira. Então, é importante identificar, é importante você, que nem você falou, despertar. Fala, nossa, eu não tinha visto por esse outro ponto de vista, né? E para você despertar dessa forma, você precisa desafiar a tua crença. Você precisa ir ver pessoas inteligentes, pessoas cultuadas, né? Pessoas que se aprofundaram no tema, mas que pensam exatamente o contrário de você. Quanto mais ou alguém que estimule você a pensar diferente, né? Liana, a gente está chegando aí no finalzinho do nosso programa, do nosso podcast. Maravilhoso. A conversa, se deixar, vai... adoro. Vamos ficar pelo menos um dia inteiro conversando. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem positiva para o público que for assistir o podcast e se despede para a gente, porque dessa vez a gente já está terminando o nosso podcast agora. Tá bom. Quero agradecer muito pelo convite. Meu recado tenha uma clareza absoluta do tipo de pessoa que você gostaria de ser e quais ferramentas te faltam para ser essa pessoa que você gostaria de ser. E se você não conseguir sozinho, procura ajuda, procura treinamento, procura terapia, me chama, procura o Ed aqui, a gente está disposto a ajudar. Então, se você não chegou onde você gostaria, é porque você ainda não achou a ferramenta que te falta. Então, tá em algum lugar, vai procurar, seja em terapia, treinamento, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, mas vai buscar, que tá lá. E faça por tempo suficiente que você vai se tornar quem você gostaria de ser. E eu nem digo que você vai se tornar outra pessoa. Eu falo muito assim, depois que as pessoas às vezes passam por terapia comigo, falam assim, nossa, Ali, eu sou outra pessoa depois da terapia. Eu falo, não. Agora você tá mais perto de quem você é. Você era outra pessoa. E dentro de uma terapia ou de um treinamento, o trabalho é esse, né? É desconstruir o que a vida fez com você. E começar a te dar a liberdade de ser quem você veio ser. Então, vamos trabalhar para ser quem a gente veio ser. Muito bom, muito bom. Obrigado mesmo por ter vindo. Obrigado por ter aceitado o convite também. Toda a sua sabedoria, seu conhecimento. Foi muito importante. Tenho certeza que as pessoas que forem futuramente ou vão assistir esse vídeo aqui vão se sensibilizar a algum ponto aí, né, aquela coisa da sementinha, vão lá, vai tocar o coraçãozinho dessas pessoas para começar a despertar essa consciência nova, né? Obrigado mesmo por ter vindo. Pessoal, quem puder, compartilhe o vídeo, curtam, comentem aí pra gente saber que vocês estão gostando, que a gente poderia melhorar também, que a gente está aberto sempre para melhorar. Acompanhem sempre os novos episódios aí no nosso canal Podcast Expandindo a Consciência, tá bom? Um grande abraço a todos e realmente obrigado, Liana. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau, tchau.